Graças a Deus. Graça e paz a todos que nos ouvem nesse exato momento. Mais uma aula da EBD aqui no canal Introdução Bíblica. E o fato desse canal existir é simplesmente transmitir a palavra de Deus. Temos este objetivo neste canal de antecipar a lição da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E comigo está o professor Neymar. A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos e inscritos do canal Introdução Bíblica. Na lição de hoje nós vamos abordar a lição 12 da EBD, que tem por tema o banquete de Esther, denúncia e livramento. Vamos estar abordando alguns assuntos aqui cruciais acerca dessa trajetória, acerca do banquete de Esther, acerca do plano lá de maligno de Amã, né? E também sobre o livramento de Deus. Professor Rafael. Pois bem, o tema da lição já foi falado pelo professor Neymar. Banquete de Esther, lição 12. Essa lição vai até a 13ª, né? Isso. Terceira lição. Só falta mais uma e encerra. O textuário como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto que o inclina. A tudo quanto que o inclina. Provérbios 21, verso 1. Verdade prática, devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Há um Deus, indicação de alguém no mundo espiritual, um Deus poderoso. Há um Deus Amém. No céu. Ô Rafa, no textuário aí, a gente já coloca aí na descrição suas uma referência que não encontra aqui na lição, mas é uma referência crucial para este tema, que é Provérbios 4, 23. Anota aí Provérbios 4, 23, para que você possa estar meditando, onde fala sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então vamos falar muito aqui sobre o coração, porque o coração do homem, ele é a fonte da vida. A Bíblia relata o coração do homem como uma parte vital, aonde tem os sentimentos, é como se fosse a alma da pessoa. Exatamente. Vamos estar referindo aí, guarda essa referência de Provérbios 4 e 23. Introdução. Na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. A palavra-chave, toda a lição, Neymar, professor Ney, o autor da lição, ele pinça ali uma palavra para trazer o resumo acerca da história bíblica. E a palavra-chave, denúncia e livramento. Denúncia, fala muito acerca de denúncia e livramento no livro de Miqueias, mas isso aí é uma outra questão. Número 1, primeiro tópico, o banquete e a denúncia. A instabilidade de Amã, Agagita, alguém descendente de Agar, né? Agag. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu.
durante o dia, serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pela rua de Suzã. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esther. A mãe estava certamente muito perturbada. Ir a um banquete naquela circunstância deve ter sido muito desconfortável. Aqui enxergamos, dentro deste pequeno introdução relacionado ao banquete, a Esther, todos nós sabemos, foi falado na nossa aula passada, Esther foi um nome dado a ela, o nome original judaico de Esther era Hadassah, que significa fragrância, cheiro, algo relacionado ao perfume. Esther foi um nome persa dado a ela relacionado a astro, mas isso aí é uma outra conversa. Foi desconfortável para Amã, professor Ney, ir a um banquete naquela circunstância. Deve ter sido muito desconfortável para Amã. Alguém que ele já tinha planejado, articulado, arquitetado uma sentença de enforcamento para Mardoqueu. Um judeu simples, alguém que honrava a Deus, alguém que pela sua fé foi possível, não enxergou nenhuma circunstância para poder desvincular a fé que ele tinha no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todos nós sabemos muito bem acerca da história, trajetória do povo de Deus em relação à adoração a outros deuses. Eles não se curvavam diante de outro Deus, com D minúsculo. Eles só se curvavam diante da presença do El Shaddai, o Deus verdadeiro. Então, para Amã foi desconfortável. Creio eu que, particularmente, ali ele já sabia que não teria êxodo naquela proposta que ele havia premeditado, que ele já havia pregado sobre Suzã, a derrota, a morte dos judeus. Um plano maligno que o diabo achou espaço na pessoa de Amã. A Bíblia Sagrada diz que ao nosso derredor, o diabo ele fica ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Ele cria uma situação para que a pessoa dê um espaço que ele precisa. Jesus disse: Pedro, o diabo pediu para se andar na sua vida, ou seja, apoderar de você, envolver você no mundo espiritual. O diabo achou esse espaço em Amã, professor Ney. O diabo achou essa lacuna em Amã. Há uma certa expressão bíblica que mente vazia é a oficina do diabo, é a oficina do mundo espiritual da maldade. Então o diabo procurou Amã e achou nele espaço para poder se apoderar de Amã, e ele conseguiu. Amã foi levantado, mas o pano de fundo na vida de Amã era uma obra satânica, um propósito maléfico, algo para exterminar a semente que daria a origem ao nosso Salvador, mas isso é uma outra história. 2. O banquete do vinho. O banquete do vinho. Aqui, o banquete para o qual Esther convidou Assuero. Esse Assuero é um título, professor Ney, dado aos monarcas, que assumia total província. A Bíblia diz que Assuero reinava sobre 127 províncias. Sobre ele estava sobre
essas províncias. Ele reinava, ele operava, ele mandava. Assim como Abimeleque, né? Como Também Abimeleque, é um nome também dado. um tipo de título, né? Tipo Faraó, um tipo de título Exatamente. também. E assim por diante. Chamado de banquete do vinho, está relacionado em Esté, capítulo 7, 2. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas de banquete. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Veja bem, preste bastante atenção. O vinho na cultura antiga judaica e aqui na cultura medo-persa era bastante utilizado. Era algo que não faltava nas festas, né? Vimos isso ali no casamento. Para eles o vinho não podia faltar. Faz da cultura. Faz parte da cultura. E o vinho está relacionado na simbologia como alegria, né? Algo relacionado ao prazer da alma. Veja bem, não podia faltar vinho nos banquetes, festa era comum. Mas o Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Gênesis capítulo 9, versículo 20 e 27, acredito eu que o autor trouxe essa referência acerca de Noé. Quando saiu da arca, a Bíblia diz que ele plantou uma vinha e futuramente daquela vinha ele extraiu o vinho, bebeu, embebedou-se, trouxe vergonha para a família, os filhos zombaram dele e ele amaldiçoou a sua descendência. Mal. A Bíblia enfatiza, Provérbios capítulo 20, versículo 1 por diante. Havia essa expressa proibição para o sacerdote. O sacerdote era banido desse quesito. Sacerdote nazireu não podia beber vinho, bebida forte. Quem era separado por Deus na cultura, ele era proibido de participar dessas práticas. Numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal, a abstinência total do vinho era condição para o voto do nazireado, número 6, 2. Sim. Além disso, o texto vetertestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se obtiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Então, o autor está trazendo uma menção acerca dos que se envolveram com vinho e trouxe desonra, e aqueles que não participavam dessa prática trouxe a honra perante Deus. Jeremias 35 por diante. No Novo Testamento, o ensino e não se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito Santo de Deus. Devemos fugir de toda a aparência do mal e nos abster totalmente de tudo aquilo que não convém aos santos. O apóstolo Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito fumar? É lícito, está na Constituição, mas para o cristão não convém. É lícito beber? Não tem nenhum problema para a lei beber, mas para o cristão não é lícito. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém a fazer. Paulo trouxe esse ensinamento para a igreja primitiva. Então, o vinho está fora dos planos daquele que quer se aproximar de Deus. Mas no banquete tinha vinho com fartura. 3. Qual é a tua petição? Aqui há um pedido.
a fazer, algo para se expor. Qual é a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de entendê-la. O fato de Esther comparecer em sua presença, correndo o risco de morte. O professor Neymar falou muito bem acerca desse acontecimento. E no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia. Vírgula. Já vou passar para o professor Ney, mas aqui tiramos características de uma mulher sábia. Tiramos dessa lição, dessa pequena orientação, as características que deve acompanhar uma mulher de Deus. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola ou a louca, de acordo com a versão, ela destrói com as próprias mãos. Se Esther, Radassa, se ela entra na presença do rei totalmente desnorteada, se ela entra sem propósito, se ela entra sem sabedoria, ela iria prejudicar aquela situação mais ainda. O pessoal, o seu povo, não obteria êxodo diante daquela situação. Mas Esther se comportou, correu risco de morte e manteve em sigilo, suspense, aquilo que lhe afligia. Então, ela não chegou diante da presença do rei soltando farpas contra Amã. Ela viu Amã, enxergou Amã, contemplou Amã, mas na primeira oportunidade ela soube dialogar com o rei. Era marido, mas ele era um monarca. Ele era o rei superior. Autoridade suprema. Na antiga aliança, ou no Primeiro Testamento, não era comum uma mulher tomar a frente para conversar com o marido. Havia uma permissão, havia uma licença. Imagine conversar com o marido, que além de ser marido, ainda é rei sobre a vida dela. A ordem era crucial, mas Esther manteve, uma mulher sábia, manteve a calma, soube entrar na presença do rei, professor Ney, e soube também sair da presença do rei. Uma mulher sábia. Uma mulher sábia, ela é determinada a resolver qualquer situação. Esther, quando ficou sabendo dessa artimanha, ela não chamou as amigas, colegas, não. A Bíblia diz que ela foi estudar o caso. Ela marcou uma audiência com o rei. Eu abro um parênteses aqui, é o meu costume, mas na aula, você está me ouvindo, o rei é o nosso Deus. Então, há coisas na nossa vida que devemos conversar com Deus. A Bíblia diz que é algo, entre no quarto, fecha a porta e vai orar em secreto, e o seu Pai que está no céu o ouvirá. Então, quer ter êxodo diante da presença de Deus? Seja sábio, seja inteligente, use a capacidade espiritual que Deus lhe confiou. Havia um suspense no banquete, né? De um lado, um homem com um plano maligno, e de outro lado, uma mulher. A Bíblia classifica a mulher como um vaso mais fraco, né? Alguém mais sensível. No banquete está o rei que manda, está o acusador com um plano arquitetado na mente, e a mulher para defender o seu povo. Uma mulher sábia. Mulheres na Bíblia, né? Tem várias. Débora, uma mulher sábia, que soube julgar, soube resolver as causas. E Esther, um tipo de mulher que Deus procura. Esther é um tipo de mulher que Deus procura. Uma mulher que não se desequilibra diante de qualquer situação. Daí sua
prontidão a novamente inquirir-lhe qual a tua petição, rainha Esther. Qual é o teu requerimento? Duas perguntas. Até metade do reino se fará. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Esther já tinha metade do reino. O rei está dizendo, se você pedir até a outra metade, eu lhe darei. O coração da rainha estremece. Mas a proposta, veja bem, a proposta do rei não desviou o propósito da rainha. A rainha foi lá com um propósito. Esther foi com um propósito. Mas o rei, quem sabe, no mundo espiritual tudo acontece. Mas o rei lhe ofereceu até metade do seu reino. Ela já tinha metade do reino. Mas a proposta não desviou o propósito de Esther. A essa altura o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoze dos judeus. E teria que ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal Amã. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Irmão, vou ter que falar isso aqui agora. Vou ter que falar, porque se eu não falar, não é eu. Se eu não falar, não é eu. Pois fale, meu irmão. Vou falar agora. Fale e não te cales. Que eu falo ou não falo? Vou falar. Pode falar. Eu quero ouvir. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Muito bem. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia é tão importante no nosso mundo e no ambiente de igreja. Eu e o professor Neymar nos damos muito bem. Conheço, o admiro, mas se o culto acabar e a minha esposa falar comigo, não gostei da esposa de Neymar, acabou a nossa amizade. Automaticamente. Muitas pessoas frustradas. Você olha, rapaz, o marido é uma benção, mas a mulher é desequilibrada. Ela abre a boca sem sabedoria, perde a postura, mas Esther soube se comportar diante da presença do rei. Esther soube se manifestar diante da presença do rei. A mulher virtuosa, quem acharás? Ney, professor Ney. Muito bem. Só complementando, professor Rafa, por que não lembrar também da atitude da mulher de Nabal? Nabal. Ele foi completamente insensível com a situação na qual Davi foi até ele, necessitado. Nabal foi terrível na atitude que ele tomou. A mulher dele, sabendo do que iria acontecer, ela tomou a atitude de ir até Davi e alimentar Davi, os soldados e até mesmo os animais. E Davi achou graça na situação dela, que poupou a vida de Nabal. Se você for prestar atenção, a mulher virtuosa, ela tem a capacidade de edificar a casa e não destruir. Porque a mulher que não tem a virtude, ela destrói a casa. Então nós vamos ver mulheres na Bíblia tendo um papel importante de construção. Vou dar um exemplo. Raabe, por que não dizer Raabe? Raabe. É uma das mulheres que foi poupada, a sua família preservada, a sua linhagem preservada pela sua escolha do que é certo.
Rafael falou de Débora. Podemos citar aqui Axa. Podemos citar Sara. Em algumas vezes falhou, mas quem é que não falha? Mas na sua maioria das escolhas, Sara acertou, inclusive entender a chamada do marido e sair. Então, são mulheres Dorca, já no Novo Testamento. Vamos ver mulheres com essa função. Vamos falar de uma mulher que não é virtuosa? Safira. Mentirosa. Safira deixou a desejar e foi eliminada, faltou com essa virtude em um plano mentiroso. Então, vale a pena ser virtuoso. Se Rafael quiser lembrar de mais alguém. A mulher de Jó. Adora o teu Deus, presta o teu último culto e morra. É uma palavra de matar, né? De morte. Uma palavra de morte. A mulher de Ló. Muito saindo de Sodoma, mas o coração estava impregnado nas coisas de Sodoma. Olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas foi alertado, não foi, Neymar? E por causa da atitude dela, as filhas tiveram... Sabemos a história para não prolongar muito. Sim, mas a gente foi entrar nesse quesito. Mas são muitos exemplos que a Bíblia dá. Muitos. Vamos deixar aqui uma base aqui. Em Provérbios, se não falhar a memória, Rafa, 31, aonde uma mulher dá uma lição e ensina para um rei como ele agir. A própria mãe ensina a como agir. Se nós formos olhar o poder de uma mulher, aqui eu estou dizendo nem só a mulher a mãe de Lemuel. Exatamente, a mãe de Lemuel. Eu estou dizendo aqui nem somente a esposa, mas a mãe, no papel de mulher virtuosa, porque a mãe também tem esse papel de abençoar a casa dela. Paulo até cita em uma das partes lá, que a família aonde os pais temem a Cristo, os seus filhos são abençoados por causa disso. Seja uma pessoa que teme a Deus na tua casa. Seja uma pessoa que preste culto a Deus na tua casa. Seja uma mulher virtuosa na tua casa. Por mais que a situação às vezes seja ruim, talvez você ache uma represália, mas seja uma mulher virtuosa no teu lar. Palavras de maldição, jogue por terra. Que da tua boca saia palavras de bênção. Vou dar um exemplo aqui para não tomar conta, porque quando eu começo a falar. Mas Raquel, uma mulher que foi abençoada, uma mulher que teve seus erros lá, mas depois consertou-os, foi abençoada, teve um filho com Jacó por nome de José. Depois o segundo filho dela, que era Benjamim, só que ela colocou o nome dele de Benoni. Ela colocou o nome do filho de Benoni, que significa aquele que traz a tristeza, aquele que vai trazer choro, que vai trazer pranto. Jacó vendo essa situação, Rafa, viu que era maldição para o filho. E ele muda na hora o nome dele para Benjamim, que é aquele que traz alegria, aquele que traz sorrisos. Então, seja uma mulher, estamos falando de mulher aqui, seja uma mulher que traz bênçãos para a tua casa e para os teus filhos. Abençoa, nunca amaldiçoe. Quer continuar? Prossiga aí. A fúria do rei contra a injustiça. A revelação do plano. Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e de seu povo, os judeus. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Vou estar falando um pouquinho que a garganta não está muito boa. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano
que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravos ou servos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esté disse que não incomodaria o rei. Esté também tem um plano, que é no banquete, a oportunidade de desmascarar Amã. Até mesmo para você desmascarar uma ação ou um plano maligno, você tem que saber a oportunidade certa. Já que estamos falando aqui de virtudes, é uma virtude falar na hora certa. Às vezes, estamos com razão em algum determinado caso. Às vezes você tem razão na tua casa em determinado assunto, mas nem toda hora é hora de falar. Vamos lembrar aqui de Neemias. A Bíblia fala que Anani chega para Neemias e relata a situação de opróbrio. Só que Neemias, assim como Esté, convoca, ele faz já o seu jejum próprio. Neemias ora a Deus antes de se apresentar ao rei. Neemias orou a Deus e Neemias nem precisou falar a palavra com o rei, porque o rei olhou para o semblante dele e já entendeu, Neemias, está acontecendo alguma coisa. Então, a hora certa de falar, porque muitas vezes você vai ver alguém chegar e trazer lhe uma notícia e de repente a sua atitude é, eu vou resolver agora, mas faça o que o professor falou, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a Deus e no momento certo, na hora certa, o melhor de Deus irá acontecer. Veja bem, ela faz um banquete, Esté, segundo banquete. Quando ela faz esse banquete aqui, ela tem agora a oportunidade de dizer sobre o plano maligno de Amã. E quando ela faz isso, ela menciona que o plano de Amã era acabar não só com Mardoqueu, não só com ela. O plano de Amã era superior aos planos dos irmãos de José, que era vender para escravo. Era superior aos planos dos mercadores de escravos que passavam, prendiam e vendiam para outros homens. Era exterminar a nação. Não sei assim ao certo, mas eu creio que Esté também não sabia que o plano aqui de Amã não era só Amã, era o diabo por trás de Amã, porque o desejo do diabo era acabar com os judeus. Foi mencionado aqui na aula 10, se não me engano, Rafa, ou foi na aula 9, que o plano de Amã era ganhar as riquezas, era se engrandecer, mas o diabo aproveitou do coração, porque vamos falar muito de coração aqui, aproveitou do coração dele, que estava maquinando o mal, para introduzir nele, na mente dele, no coração dele, a oportunidade que o diabo tinha de poder exterminar os judeus. Vale ressaltar porque ele queria acabar com todos os judeus. Uma leva de judeus estavam em reconstrução do templo. Outra leva estava reconstruindo muros. Outra leva estava ditando as leis. Outra leva de judeus estavam lutando para se firmar e sair do opróbrio. Então, o plano do diabo era abranger toda a província para que todos os judeus forem mortos. Não restando judeus, não resta descendência. Jesus não nasce. E ele não morre. É interessante, mas existe um plano maligno em um plano mal vindo da minha parte. Por exemplo, se em meu pensamento há um plano para ferir alguém, para ferir o próximo, o próprio diabo pode usar deste plano meu para intensificar o problema.
Rafa, vale por que não dizer aqui, às vezes uma pessoa movida por uma raiva, por uma inveja, por um ódio, decide fazer um mal para alguém. Aí ele vai fazer um mal para uma pessoa que seria até algo simples. Era apenas roubar um telefone, era apenas causar uma dor, era apenas um soco, era apenas uma briga. Mas esse plano, o diabo entra, intensifica e agora vira um homicídio. Vira homicídio. Daqui a pouco esse homicídio dessa pessoa não é o suficiente e vira uma destruição familiar, uma guerra entre famílias. O diabo, ele aproveita do que está no nosso coração para transformar ainda mais a sua malícia. Segundo ponto, quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes até os pais escapam fatos próximos de seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou então a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até Assuero não sabia que Esther era judia. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã. Mas, conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther. Amã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender seu próprio limite e não abusar de direitos ou medir força no estilo ou ele ou eu. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo. É um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã. Olha que interessante aqui, alguns pontos aonde o autor aqui fala sobre o Assuero que amava Esther. É interessante que Assuero amava Esther. Mas mesmo ele amando Esther, Amã entendia que existiam as brechas, Rafa, da lei. E ele, em uma das brechas, ele toma uma autoridade dada pelo rei. Inclusive, Amã era de confiança do rei. Amã era um homem de confiança, porque ele sabia maquiar as coisas. Ele sabia maquiar o seu plano. E o rei ficou surpreso de como ele foi enganado por Amã. Como ele deu este poder para Amã, e Amã conseguiu fazer tudo isso coberto aos seus olhos. O autor até diz aqui que às vezes os pais não conseguem ver Exatamente. alguma coisa que os filhos fazem. Assim, tem coisas que passam desapercebidos. Então, Assuero aqui, ele vê depois que Esther abre o leque para ele, quanta coisa passou desapercebida aos seus olhos. Então, aprendemos neste critério aqui, aprendemos a observar mais o que acontece no nosso reinado. Porque você é sacerdote da tua casa. Eu sou sacerdote de uma casa, você é da tua casa. Você é ou o homem ou a mulher, você é a autoridade na tua casa. Cuidado para que não passe coisas desapercebidas aos teus olhos. Se atente a sinais, porque a saúde psicológica, a saúde mental,
a saúde espiritual, a saúde física da tua casa depende de como você vai reger, de como você vai instruir, como você vai instituir a tua casa. Se você é um líder, você aprenda a liderar e ver sinais de como você vai reger a tua equipe, liderar a tua equipe. A gente tem que atender esses sinais, Rafa. Sinais. Ficar espertos e vigilantes, porque quem está começando a enxergar a situação com outros olhos, ele deixa sinais. Se nós formos olhar, a mãe deixou rastros, mas o rei parece que estava com uma cegueira naquele momento. E graças a Deus, Esté conseguiu mostrar isso para ele. Demorou, mas foi na hora certa. Conseguiu, né? A terrível reação do rei. É provável que a coincidência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus. O povo de sua rainha, com toda a firmeza, Esté respondeu ao rei, cara a cara com Amã. O homem, o opressor e o inimigo é este mal, Amã. Deus nos capacita, no momento certo, a erguer a voz em favor dos que não podem defender. Olha que interessante. Deus nos capacita em momento certo a erguer a voz dos que não podem se defender. No momento certo, Deus te capacita para uma determinada função. No momento certo, Deus te capacita para ser porta-voz de quem não pode se defender. Há momentos, Paulo pregava a palavra do Senhor, mas em momento certo. Por exemplo, Rafa, quando Paulo ia para um lugar para pregar o evangelho, ele ia primeiro aonde? Diante da presença de Deus, uma consulta, né? Ao Deus verdadeiro. E ele ia em lugares aonde para ele era interessante primeiro falar. Há um propósito. Que era também nas sinagogas. É verdade. Veja bem, então são estratégias que Paulo usava. Muitas vezes Paulo até saía de um lugar porque Deus mandava. Em uma das visões ele vê um homem, um varão, falando, ajuda, passe a Macedônia. Ele ia para outro lugar. Se não me falha a memória, ele ia para a Ásia. Me falhou a memória agora, mas ele ia para o Oriente. Aí falou, passe a Macedônia. E quando Paulo vai a Macedônia, ouvindo o Espírito, ele prega nas regiões da Macedônia, estabelece uma igreja em Tessalônica e almas se convertem a Deus. E foi uma das igrejas que mais ajudou Paulo, a igreja Tessalônica. Então, veja bem, só sair aqui para dizer sobre em momento certo que você deve agir. Tem momento certo de falar. E aqui o autor diz que Esté, movida por Deus, pela capacidade de Deus, ela ergueu a voz e apontou para Amã. Este é o opressor, este é o inimigo. Há momento certo de falar, mas deixa eu te falar, fale, tá? Porque tem gente, Rafa, que é o momento certo, mas ele fica calado. No momento certo ele não fala, e quando não é o momento ele quer falar. Exatamente. Não é. No momento certo não fala e quando é o momento não quer falar. Mas fale, no momento certo, Deus irá te falar, este momento, é hora de agir. Porque se calar também em momentos que você deve falar, não é sabedoria, não é característica de alguém que é porta-voz de Deus. Esté não agiu de forma temerária ou precipitada. Não instigou motim ou qualquer expediente violento, confiando em sua própria força. 2 Coríntios 10:4, ou também uma referência aí a Jeremias 17, versículo 8, do 6 ao 8, que fala da bem-aventurança daquele que confia no Senhor. Provérbios 3:6, há momento de falar
e há momentos de ficar calado. Isso aí. Eclesiastes, né? Eclesiastes. Momentos de falar Momento e de ficar calado. Há um tempo determinado Então, para todas há as o coisas. tempo. Esther aproveitou do tempo. O primeiro banquete, ela sabia que não era o momento e o tempo oportuno de falar. Talvez ela falava e piorava a situação. Mas quando ela saiu, quando ela esteve naquele banquete, no primeiro, diante do rei, ela poderia ter falado. Falar, mas não é o momento. A mulher sábia age assim. Talvez a mulher sábia ela saia com esse propósito. Eu vou falar, vou isso. Mas quando ela chega lá, ela enxerga um cenário diferente. Não é o momento de eu falar. Volto Isso. outro dia. Mas aí. esse dia chegou para Esther. E Esther falou e apontou para o opressor. Muito bem. Além de sábia e corajosa. Que maravilha, né? E bonita. E Sábia, bonita. bonita e corajosa. Vamos lá. Aí o rei arrebatou o coração do rei. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Aí fica essa questão. O rei viu, né, a atitude desesperada de Amã. Amã agiu na hora errada. Mas há mal, há pecado para a morte. Fazer igual o professor aqui, mas isso fica para outro dia. Mas há pecados para a morte. Não tinha como Amã voltar atrás. A essa altura... Ele colheu a semente que ele plantou. A essa altura, Amã estava no tempo realmente de colher o que se plantou. Se ele poderia ter se arrependido. A gente poderia ter visto outra história aqui de um homem que se arrependeu e antes de elaborar a forca, ele fosse lá e cortasse a forca. E antes dele propagar o plano, dando cartas, indo de cavalo, falando que Mardoqueu era de fato vilão, ele poderia ter parado. Mas a sua inveja, o seu ódio, o seu rancor foi pior. Por que não lembrar de uma passagem, Rafa, que está lá em Hebreus 12, 14, se não falha a memória, sobre a santificação que nós devemos ter, seguir A paz com todos. e a Santificação. sem a qual... Ninguém verá o Senhor. E o versículo a seguir fala: e tendo cuidado que nenhuma raiz de amargura vos prive da graça de Deus. O que Paulo está mencionando, eu digo Paulo porque eu creio que foi Paulo, né, em Hebreus, escritor, creio. O que é mencionado é que a raiz de amargura tem capacidade de me isentar, de me tirar, de me separar da graça de Deus. A essa altura, Amã estava com o coração todo tomado pela raiz de amargura. Turbado. Não tinha mais retorno. Amã não tinha mais solução aqui a essa altura. Vou estar passando para o... Eu vou arriscar aqui. Você sabe que eu gosto de arriscar. Eu gosto de arriscar. Muito bem, continua. Amã foi um veículo que o diabo apoderou, acelerou o carro, jogou na ladeira, trancou os freios, pulou da janela e deixou o carro descer. Amã foi este veículo. Misericórdia. Amã, que nesse quesito, eu gosto da polêmica. Aí, A raiz de amargura estava entrelaçada no coração de Amã. Amã aqui
passou por um período que nós o conhecemos. Nessa história, eu acredito particularmente que Amã foi predestinado para essa história nesse quesito. O diabo achou ali o espaço e quando se apoderou, o diabo já tinha ali quase que uma certeza, o final que levaria àquela situação. Ele poderia cortar a forca. Ele sabia que ele estava correndo risco antes de revelar para o rei, ele já sabia qual era no fundo ali, pelo fundo ali, ele sabia qual era. Já tinha algo ali, já. Quando você conhece alguém que está planejando alguma coisa contra essa pessoa, e essa pessoa é convidada para estar no mesmo ambiente que o seu algoz está, a pessoa vai ficar, será que descobriu o meu plano? Mas Amã não estava nem aí. Ele tentou se humilhar, mas não deu certo. Mas olhando aqui, 3 para encerrar, conclusão, a história da forca chegou ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Já estava, decreto é decreto, não revoga. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca preparada no dia anterior já havia chegado ao palácio. Já havia a história chegado, a forca. Já estava lá a história que havia uma forca preparada para matar o líder. A história da forca preparada no dia anterior já havia chegado no palácio. Nada ficou oculto. Nada ficou oculto. Um dos eunucos, Arboná, sabia até o tamanho, 50 côvados de altura, cerca de 22 metros, traduzindo para o nosso português. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público. Com certeza. Para ver mais. Para que viesse uma visão aterrorizante. Os ventos mudaram. Até aquele dia, a exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Tem aquelas pessoas que faz questão de buscar que as pessoas o reconheçam. Faz questão, é um tipo de Amã. Quando você vê uma pessoa que faz questão que as pessoas o reconheçam, ele está com o espírito de Amã sobre a sua vida. Não, vou fazer questão para que as pessoas me reconheçam. Reconheça a mim, que eu tenho que ser reconhecido. Se você vê alguém com essa ênfase, eu tenho que ser reconhecido, ore por ele que ele está com o espírito de Amã. Ele está com a exaltação do egocentrismo de Amã. Em ambiente de poder, às vezes impera um certo de sistema de conveniência. Muda-se de lado com muita facilidade. Talvez Arboná até tenha feito parte do grupo de servos do rei que o denunciou, Mardoqueu, para Amã. Agora soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para o seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara para o bem do rei. A insinuação foi explícita e logo o rei acatou. Então, quem planta, colhe. E tenha cuidado com o que você está plantando. Amã plantou condenação e colheu condenação. Então, esta palavra fique ao nosso coração, esta revista abençoada. A gente lendo assim, né, Ney? Passa mais. Só nos resta agradecer. Agradeço a você que ouviu esta live, este vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe, ative o sino das notificações
E o propósito desse canal é alcançar vidas. Deixo aqui as minhas considerações finais e passo para o nosso irmão, professor Neymar. Também quero agradecer a cada um que se inscreveu no nosso canal, cada um que compartilhou. Estamos crescendo o número de inscritos. Deus abençoe aí o Tiago, que tem o canal abençoado, de Teixeira de Freitas, meus amigos, meus companheiros de trabalho, amigos também da nossa cidade aqui, nosso ministério. Deixa eu falar para vocês também, sempre gostamos de falar, Rafa, aqui só um asterisco e um tema que você estude em casa. E o tema de hoje que a gente vai colocar para você estudar em casa, você aprofundar, é sobre o véu. Sobre Amã foi jogado um véu, quando ele estava lá e o rei viu aquela atitude. O véu simbolizava, Rafa, que aquele homem iria morrer. Estuda sobre o véu. Você vai achar coisas interessantes sobre o propósito do véu. Estuda sobre o véu que se rasga, que também está livrando muita gente da morte. Tá certo? Que Deus abençoe. Até a próxima aula. Na próxima aula estaremos encerrando essa lição desse trimestre.